9 efeitos de hover para botões, desde efeitos simples até efeitos mais elaborados com CSS puro. Bom, primeiramente eu quero deixar claro que se você entender o conceito de como fazer cada um desses efeitos, você estará apto a fazer muitos efeitos, para não dizer todos. Então eu comecei aqui com os efeitos mais simples e fui aumentando a complexidade. Lembrando que não existe relação entre complexidade e efetividade, ou seja, algo simples pode ser bem mais eficiente e agradável do que algo complexo e chamativo. E vice-versa, sempre vai depender do contexto. Então aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou estar deixando um link do repositório no GitHub contendo todo o código. Inclusive eu também separei um README, ou seja, um arquivo de leitura com o código HTML pronto para o caso de você querer utilizar comigo do zero. Então sem mais delongas, bora pro conteúdo. Acessando então o link que eu deixei na descrição do vídeo, você vai ter acesso a esse repositório no GitHub. Para começar a fazer o nosso documento, a gente vai copiar tudo que está aqui no HTML, nessa parte, copiar. Na nossa área de trabalho, a gente vai criar uma pasta, onde a gente vai chamar essa pasta de Hover Effects. Clicando com o botão direito e abrir com o Code, a gente vai abrir diretamente no VS Code. Agora, clicando nesse ícone de New File, a gente vai criar um novo arquivo onde vai se chamar index.html. Agora a gente pode colar tudo que a gente copiou lá. A gente dá um Ctrl S para salvar e agora podemos também criar um novo documento chamado index.css. Volta no nosso link e copia tudo que está ali na parte de CSS. Ok? Então a gente cola aqui dentro, Ctrl S para salvar. Agora, caso você não tenha um plugin do Live Server, você vem aqui nas extensões e procura por Live Server. É esse primeiro aqui, tá? Então, voltando aqui, a gente clica com o botão direito no nosso index.html e vai em Open with Live Server. Agora ele vai abrir o documento como ele está em tempo real. E agora eu vou falar por cima como está o meu HTML. Então eu fiz um H1 aqui, apenas para servir como título, aqui, Hover Effects. E eu criei um container, que seria que está segurando todos esses botões, tá? E dentro dele eu criei 9 âncoras, onde dessas 9 âncoras são os meus botões. Então tem botão 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui é 1, 2 e 3 porque eu usei métodos diferentes para ele. Inclusive, se você reparar as minhas classes, todas as primeiras 6 tem um button, mas a 7ª, a 8ª e a 9ª tem um button Inter. E agora, voltando aqui no meu repositório, eu vou clicar em imagem com o botão direito, abrir um link, uma nova guia. Eu vou clicar e vou arrastar ela para dentro dessa pasta aqui. E aqui eu consigo já ver a minha imagem que eu acabei de baixar, certo? Então eu vou deixar o meu HTML aqui no cantinho, tá? Para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vocês podem sempre estar olhando ali para entender o que está acontecendo no código. E eu vou começar agora a estilizar o meu primeiro botão. E então agora eu posso começar a estilizar os meus primeiros 6 botões. Então eu vou pegar essa classe que está se repetindo nos primeiros 6. Eu vou chamar ela aqui no CSS e eu vou dar a propriedade para ela de Display Flex. Um Justify Content Center. Eu vou colocar um Position Relative. Um padding de 12 pixels para cima e para baixo e 0 para a esquerda e para a direita. Vou colocar uma Font Family aqui, Inter, que eu já tinha linkado. Um font size de 21 pixels, um line height de 28 pixels, uma font weight de 300 e uma cor branca. Vou colocar uma borda para delimitar a área do nosso conteúdo, então 1 pixel solid e vou colocar blue violet. Vou colocar um overflow hiding para ele esconder tudo que ultrapassar o limite das bordas. E também vou colocar um cursor pointer para que quando eu passe o mouse sobre ele, ele mude o mouse para mim. Eu vou começar a estilizar um pseudo-elemento before do botão. Então eu vou chamar o button e o pseudo-elemento before. Opa. Aqui então eu vou aplicar primeiramente um conteúdo, porque eles precisam ter um conteúdo mesmo que seja um vazio. E eu vou aplicar um width de 100%, um height de 100%. Vou colocar um position absolute, porque o button ele é position relative, então a posição do pseudo-elemento before vai ser relativa à posição do meu botão. Continuando, eu vou dar um background de blue e violet também. E assim que eu salvo, você vê que ele fica um pouco atrapalhado aqui, né? Mas isso eu vou arrumar quando eu chamar uma classe de cada vez, até porque eu não posso definir aqui a posição de todos os botões ao mesmo tempo, porque vai ter diferenças de começo e fim, ok? Então você vê que a propriedade before ela era para estar atrás do meu elemento, mas ela está acima. Então para eu corrigir isso, eu vou dar um isIndex -1.
Assim o botão passa à frente do background. Agora eu já posso começar a estilizar o meu primeiro botão. Então eu vou chamar ele aqui, a classe dele é item 1, mas eu já chamo o pseudo-elemento before dele. E aqui eu vou dar um width de 0. Como a classe button e a classe item 1 tá no mesmo elemento, quando eu aplicar um width de 0 agora, ele vai sobrescrever esse width daqui. Então se eu colocar 0 agora, você vê que o background do meu botão 1 já sumiu. A altura dele já é de 100, aqui já está dizendo que a altura dele já é de 100, então não preciso mexer. Mas eu vou deixar aqui para ficar mais fácil da gente visualizar o código. E também por causa desse bug, eu vou colocar a posição inicial dele, que seria top 0 e left 0. Ou seja, agora ele não tá com esse bug aqui, porque se eu copiar esse top left daqui e eu colocar no meu button, por exemplo, olha, você vê que tudo se arrumou perfeitamente. Mas não é isso que eu quero, porque eu quero utilizar um botão de cada vez. Então agora eu vou chamar o hover do meu item 1, porém no pseudo elemento. Então eu vou chamar o hover, mas eu quero falar ainda com o pseudo elemento. O que eu faço aqui? Simplesmente eu vou colocar um width de 100%. Agora quando eu passar o mouse em cima, ele vai ter o hover, certo? Porém ele está aplicando de uma vez, né? Não está sendo gradualmente. Então aqui no meu button before eu já posso aplicar um transition e eu posso passar o que está mudando nesse transition, no caso é o width, e eu coloco quanto tempo. Então meio segundo eu coloco 0.5s, que seria a mesma coisa do que 0.5 segundos, ok? É só uma abreviação. Eu coloco isso e quando eu passar o mouse em cima agora está ocorrendo a transição. Porém eu vou ter efeitos que vai mexer a altura e não a largura, então quando eu passar aqui não vai funcionar. Eu posso alterar aqui para all e aí ele vai aplicar essa transição para todas as modificações que eu fizer. Então, o meu botão 1 já está estilizado. Agora, eu vou fazer o meu botão 2. Então, item 2, todo elemento before, eu vou colocar aqui nele o width de 0, o height 100%, mas como eu quero mudar o lado agora, eu posso colocar top 0 e right 0. Agora eu chamo o estado de hover dele, então item 2 over pseudo elemento before, eu vou colocar um width 100%. Agora o meu botão 2 tem o mesmo efeito do primeiro, porém de ângulos diferentes. Agora, estilizando o meu item 3, eu vou chamar a classe item 3 com o pseudo elemento before e eu vou colocar um width 0, um height 100%. E agora eu vou colocar um top de 50% e um left de 50%. Assim a minha alteração vai começar do centro para as bordas. Agora chamando o estado de hover dele, item 3 hover com pseudo elemento before, eu vou colocar um width de 100%. E agora quando a gente passar o mouse por cima, ele vai meio que dar uma bugada aqui. Isso porque o eixo central do meu botão, ou seja, o centro do botão, é onde começa o meu hover. E para corrigir isso, eu vou chamar a minha propriedade transform, um valor translate, e aqui eu passo dois argumentos, tanto no eixo X quanto no eixo Y. E aqui eu posso colocar como primeiro argumento um valor negativo de 50%, e aqui no eixo Y, um valor negativo de 50%. Agora, quando eu salvar e der o hover, ele está ajustado. Então, de quebra já tem esse botão. Por que eu disse de quebra? Porque não é esse efeito que eu quero chegar ainda. Então, eu quero fazer uma rotação para que ele comece na transversal e não paralelo ao centro. Então, eu venho aqui nessa propriedade transform mesmo e como segundo valor eu passo um rotate. E aqui dentro, como primeiro argumento, eu passo o ângulo, onde eu vou colocar um ângulo negativo de 45 graus, onde eu chamo menos 45 deg. Porém, ele ainda não vai funcionar direito, porque é o width que está modificando ele, e o que eu preciso é o do height. Então, eu vou colocar um width de 100% aqui, o height eu vou colocar 0, e aqui eu vou mudar a propriedade width para height. E se eu colocar isso agora, ainda não vai funcionar, porque ele só mudou o ângulo, certo? Mas eu posso alterar a propriedade aqui para 375%, por exemplo. E agora quando eu passar o mouse, ele começa do centro na transversal e vai até o final. E por que que ele não está quebrando, né? Exatamente por conta dessa propriedade overflow hidden. Se eu tirar ela aqui e passar o hover, olha o tamanho do meu hover. Então eu não quero isso, eu quero ocultar tudo que ultrapassar o limite da minha borda. Então por isso ele fica assim. Agora vamos para o botão 4. Então chama a propriedade item 4, todo elemento before, e eu vou dar para ele um width de 100%, um height de 100%, um top 0, um left 0
Eu vou voltar a utilizar a propriedade Transform, porém com valores diferentes. Eu vou usar valores de escala agora e no eixo X. Então eu coloco Scale, X. E aqui como primeiro valor eu coloco 0. Também eu vou dizer aonde vai ser a origem desse botão. Transform, Origin. Eu vou passar um Right, porque quando a escala tiver 0, eu quero que a origem dela seja à direita. E eu também posso controlar a transição individual desse botão. Então eu vou chamar a propriedade Transition. Eu vou passar o valor Transform, que seria a propriedade. Tá? Eu vou colocar 250 milissegundos, então 250 ms. E eu vou escolher o efeito, que é Ease In. Tá? Então tem vários efeitos aqui, você pode estar vendo depois e verificando qual efeito você quer passar. Agora no meu item Before, no Hover, né, do item 4, eu vou passar o Transform, o valor Scale X, e eu vou passar agora 1. Porque ele vai sair de 0 e vai para 1. Se eu salvar agora e mostrar o Hover na tela, você vai ver que é o mesmo efeito do botão 1 e 2, porém mais rápido. Mas não é isso que eu quero. Então, eu vou colocar aqui um Transform Origin Left. E agora, quando eu passar o mouse em cima, ele começa na esquerda e termina na direita. Então, quando você passa o mouse sobre ele, ele fica 100%. Mas quando você tira, ele fica 0%. Porém, ele sai para a direita. Então agora eu posso ir para o meu item 5, onde apenas o que vai mudar é o ângulo. Eu posso copiar ele aqui, mudar aqui de item 4 para item 5, aqui também mudar para item 5. A diferença agora é que isso daqui é left e este daqui é right. E salvando, você tem o mesmo efeito, porém lado invertido. Agora podemos utilizar o nosso item 6. E o nosso item 6 é o mesmo conceito do item 5 e do item 4. Porém agora ele vai começar de cima para baixo. Então eu vou copiar apenas as propriedades aqui do meu Before. Colar aqui dentro, ok? Apagar isso que está sobrando. E a diferença real é que ele não está no eixo X, é no eixo Y. Então muda de X para Y aqui. A direção vai ser do topo para baixo. Então aqui é a saída e aqui é a entrada. Top. Então quando eu passar agora, aqui é item 6. Então quando der o hover, ele entra por cima e sai por baixo. Agora é onde a gente começa a utilizar os nossos 3 últimos botões. E eles são um pouco diferentes, por isso eles têm classes diferentes para aplicar neles, ok? E eu vou começar a estilizar então o meu botão Inter. Então eu posso colocar um Display Flex também nele, um Justify Content Center, Position Relative, então você vê que está repetindo bastante coisa, Margin 0, Padding 12 pixels 0. O Font Family eu vou copiar lá de cima porque ele não é relevante pra gente agora, mas quero que fiquem iguais. Então o Font Family aí. Color White. Border 1 pixel sólida, blue e violet. Text decoration none. Cursor pointer. Transition 0.5 segundos. Então agora eu não vou mais usar o pseudo elemento before, eu vou apenas colocar o hover diretamente nos itens. Então o meu item 7, o estado dele de hover, ele vai ter a propriedade background, tá? Onde eu vou passar um valor em hexadecimal, que seria uma cor. Passar 730 BEC, que é um roxo aí parecido com um blue e violet. E eu vou chamar uma URL e como argumento da URL eu vou passar a nossa imagem que a gente pegou lá no repositório. Então eu dei um Ctrl espaço e ele buscou aqui os campos possíveis para eu usar. Eu vou colocar também um background size 100% para deixar o tamanho desse background 100%. Eu vou usar um transition delay de 0.8 segundos e eu vou colocar uma animação animate 1.8 segundos, steps, que seria passos, e como argumento eu passo quantos passos eu quero 8, e forwards, aqui eu posso fechar aqui o meu hover. E agora eu vou chamar essa animação que eu fiz, então eu uso um keyframes, passo como argumento o nome que eu dei para a propriedade animation, então animation 1, abro chaves e aqui eu passo como vai ser a minha animação. Então eu quero que ela comece em 0% e quando ela estiver em 0%, o background position no eixo Y dela vai ser 0. E quando ela estiver em 100%, o background position no eixo Y dela
vai ser de menos 480 pixels, tá? Isso vai de acordo com a imagem. Se você colocar uma outra cor aqui, por exemplo, vai ficar diferente. Eu vou mostrar daqui a pouco. Agora, como eu salvei, já está funcionando a minha animação. Quando eu passar o mouse sobre ela, você vê que tem o estado de hover aí, funcionando certinho, ok? E se eu mudar essa cor aqui, o que ia acontecer? Vou colocar um tom avermelhado aqui. Tom meio rosado. Quando eu passar o mouse em cima, então você vê o efeito acontecendo e a cor aplicando ali aos espaços sobrados da imagem, ok? Então voltando aqui para nossa cor igualada, você vê que o efeito vai devagarzinho. Isso é de acordo com os steps que eu apliquei. Caso você queira um pouco mais rápido, você pode aumentar aqui para 16 e acontece mais rápido o efeito aqui. Posso colocar 64. Você vai alterando aí o efeito da maneira que você achar melhor, tá? Vou voltar aqui para 8. E agora eu vou utilizar o meu botão 8, que seria o segundo botão. O oitavo botão, ele é um pouco diferente. Já começa aqui no HTML, ele tem um span envolvendo o botão, ok? E também eu vou voltar a usar os pseudo-elementos. Então, continuando aqui, eu vou utilizar o botão 8, mas eu quero falar diretamente com o span. Primeiramente, eu vou colocar um position relative, e eu já vou explicar o porquê, e um z-index 3. Eu vou explicar o porquê daqui a pouco também. Então agora eu já vou chamar o meu item 8 com o pseudo-elemento before. Então, item 8, pseudo-elemento before. Eu vou colocar nele um conteúdo, tá? Porque todo pseudo-elemento precisa ter um conteúdo. Eu posso colocar o meu width. E aqui, ao invés de eu colocar 100%, eu vou fazer um cálculo. Então eu vou criar um width de calc, tá? Ele é uma função, onde o tamanho dele vai ser 100% mais 2 pixels. E a altura dele vai ser um cálculo também de 100% menos 12 pixels. Tá? Então você vê que ele deu essa bugada aí até, então é porque você precisa aplicar um position absolute. Ele já volta como era. Então, como eu usei o position absolute, agora a posição dele é relativa ao span. E eu também posso alterar essas propriedades dele de posição. Então eu posso colocar o meu top, onde eu vou colocar um safe pixels e um left de 1 pixel negativo. Okay? Também vou colocar um background da mesma cor do meu fundo, do meu body no caso. E aí você vai ver que já sumiu ali a linha, ou seja, a linha existe, mas o background que está tapando a linha, ok? Então eu vou colocar uma transição de 0,5 segundos, ou seja, de meio segundos. E aqui eu escolho o tipo de transição, então eu vou criar uma easy in out. E eu também vou colocar um transform scale no eixo Y de 1. Agora eu vou falar com um hover do meu before, então item 8, hover, pseudo-elemento before. Eu vou colocar o transform scale no eixo Y de 0. Então quando eu passar o hover agora, eles se unem. E agora eu preciso fazer a parte de cima funcionar. Então eu vou chamar o item 8 com o pseudo-elemento after, tá? O before é antes e o after é depois. Vou chamar também o width, vou fazer um outro cálculo de 100% menos 12 pixels. E a altura dele vai ser um cálculo de 100% menos mais 4 pixels. E deu aquela bugada de novo, porque a gente precisa do position absolute. Vou colocar um top de menos 2 pixels, um left de 6 pixels, tá? E um background de 32, 32, 32, que é a mesma cor do fundo. Tá? Então agora eu uso também o transition, 0,5 segundos, easy in out, para ficar parecido, né? Porque é o mesmo botão, em lugares diferentes. Transform scale x 0, aliás 1, e no meu item 8 over after vou colocar o transform scale x 0. Então agora quando eu der o hover, aplica o efeito para mim. E agora vamos para o último, né? O nono, que é o mais complexo de todos. Então eu vou colocar até um outro espaço aqui, tá? Então agora eu vou mostrar melhor o HTML para vocês entenderem o que eu quis fazer aqui. Então eu tenho 4 spans. O botão 3 não está dentro de nenhum span, tá? Ele está fora, ele está dentro do A, assim como todos os spans. Então tanto o botão 3 quanto os spans são irmãos. Agora eu vou chamar diretamente o item 9, sem pseudo-elemento, sem nada.
eu vou falar que ele tem Position Relative. Aqui todas as posições que eu vou colocar dos spans e do botão tenham como a própria âncora a posição relativa. Vou colocar também a propriedade Overflow Hidden para esconder tudo que estiver fora do botão. Eu vou adicionar uma transição de 0,2 segundos. E agora eu vou começar a utilizar o meu item 9 Over. Já quero falar com o estado dele direto. Então eu já começo com um background 8A2BE2. Eu vou colocar um Box Shadow, que seria uma sombra. Eu vou passar 3 argumentos, tá? Box Shadow seria a sombra, entendeu? A sombra da caixa. 0, 0, 10 pixels e uma cor, que a cor seria essa daqui mesmo. E como segundo argumento eu vou estar utilizando 0, 0, 15 pixels e uma segunda cor, que seria 5B2BE2. Como terceiro argumento, eu vou estar usando 00, 30 pixels com a cor 730BEC. E eu também vou aplicar um Transition Delay de 1 segundo. Tá? Então, quando eu passar o mouse sobre ele, depois de 1 segundo é que ele vai aplicar as propriedades que eu acabei de dar para ele. E agora que entra os spans. Agora eu vou falar com o meu item 9 spam. Eu vou dizer que ele vai ter um Position Absolute e um Display Block. Agora sim eu posso começar a utilizar um spam de cada vez. Então eu vou começar com o spam. E como eu quero falar com o primeiro spam, eu vou utilizar o estado de nfcharge 1. E aí aqui dentro eu vou colocar um width de 100%. Eu vou colocar um height de 2 pixels. Um top de 0. E um left de menos 100%. Eu também vou estar adicionando um background linear gradient. E aqui dentro eu vou passar um ângulo, então 90 graus, transparente, e também passo uma cor, então 5B2BE2. Eu vou copiar essa propriedade porque eu vou repetir elas para todos os spans. Então, quando o meu botão 9 estiver no estado de hover, aplique no meu primeiro spam essa diferença de left 100%, com uma transição de 1 segundo. Então agora, quando eu passar o mouse em cima, você vê a transição ocorrendo. Agora eu preciso fazer pro lado, né? Então eu vou chamar o meu item 9. Vou chamar o meu segundo spam, nfcharge 2. E eu vou colocar aqui que ele vai ter um width de 2 pixels e uma altura de 100%, né? Uma largura de 2 pixels e uma altura de 100%. Onde ele vai ter um top de menos 100%. E um right de 0. Coloco o meu background também, onde eu vou mudar aqui para 180. E agora eu posso falar com o hover, o segundo spam. Então, quando passar o mouse sobre ele, o meu top agora vai ser 100%. Também vai ter uma transição de 1 segundo. Então, quando eu passo o mouse sobre ele agora, você vê os efeitos acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu quero que aconteça um e depois o outro. Então aqui no segundo spam, eu vou colocar um Transition Delay de 0,25 segundos. Agora o segundo spam espera o primeiro para acontecer, então fica esse efeito aqui. Agora o meu terceiro spam, então item 9, terceiro spam, nfcharge 3, onde ele vai ter uma largura de 100%, uma altura de 2 pixels, ele vai ter um right menos 100%, porque ele vai vir da direita, e um bottom 0, porque ele vai vir de baixo também. Aqui o meu background linear, agora com 270 graus. Okay? E o estado dele de hover, chamar o spam nfcharge 3 também. Ele vai ter o right de 100%, com uma transição de 1 segundo, mas com um delay de transição de 0,5 segundos agora. E aí ele vai esperar o segundo acontecer para acontecer o terceiro. E agora o item 9 spam nfcharge 4, seria o último. Ele vai ter um width de 2 pixels, um height de 100%, ele vai ter um bottom de menos 100%, porque ele vai vir de baixo, ele vai ter um left 0 e o meu background linear agora com 360 graus. E o hover dele vai ter o bottom de 100%, uma transição de 1 segundo e um transition delay de
0.75. E a hora que eu salvo agora, eu tenho o meu efeito finalizado. Então, como eu disse no começo do vídeo, se você entendeu o conceito de cada botão que eu apliquei aqui, você provavelmente vai estar apto a fazer qualquer tipo de botão, ok? Então, se você gostou, deixa seu like, compartilha com os amigos para que ajude o canal a crescer. E se vocês quiserem comentar alguma sugestão de vídeo, de conteúdo, basta comentar aí que eu vou procurar atender a todos. Muito obrigado, até a próxima, valeu!